Olá! Vamos falar mais um pouquinho sobre mente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cérebro junto, algumas coisas básicas sobre cérebro. Mas eu não vou falar muito sobre cérebro porque eu não sou neurologista e eu também não quero ser neurologista, tá? Vamos deixar para quem fale bastante sobre cérebro, vamos deixar isso para os próprios neurologistas. Se a mente, então, ela cria informações como programas de ação, tá? Programinhas de ação que a gente vê, igual a gente vê no computador. Esses programas de ação, eles têm lá as informações do que o cérebro tem que decodificar, como ele tem que atuar e o que ele tem que fazer. Então, se o programa de ação que a mente criou indica que há necessidade do uso da fala, ou da escrita, ou da leitura, ou de uma destreza, a região cerebral que vai ser acessada para realizar essa tarefa, essa ação, será a região parietal. Essa região aqui, ó, parietal. Cada um de nós processa as coisas à própria maneira, isso eu já falei. E essa é a mente individual, que é única e diferente em cada um de nós. A área do cérebro mais ligada à mente individual é a região pré-frontal, essa parte aqui da frente. Essa mente individual, ela cria percepções distorcidas, como eu já falei antes, das coisas, né? Porque a gente vê tudo por meio dos nossos filtros, aquelas informações que estão lá naquele padrão inato. E esses filtros fazem com que a mente omita várias partes das coisas, várias partes dos objetos, gerando cognições, percepções distorcidas, errôneas. E a mente humana faz isso, eu já falei também antes, de uma forma inconsciente, para manter as crenças profundas e inconscientes como verdades absolutas. Essa representação mental das coisas influencia o nosso estado emocional e o nosso estado fisiológico, o nosso estado físico, inclusive gerando doenças, tá? Isso é responsável pelo nosso comportamento, pela nossa atitude diante do mundo, pela nossa atitude diante de nós mesmos e diante dos outros. Tudo isso que está ligado à nossa representação mental, ou seja, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas crenças, eles são fatores de autorregulação. Isso quer dizer, eles são fatores de autorregulação orgânica. O que quer dizer, o que significa que eles fazem o nosso emocional e o nosso corpo mudarem de acordo com as coisas que precisam viver para se adaptarem às várias situações. Por isso que o coach de hábitos mentais, que usa a homeopatia, a programação neurolinguística e a terapia cognitiva comportamental, trata também os nossos hábitos mentais, tornando-os mais adequados, mais próprios a vivermos a realidade de uma forma real mesmo, minimizando e prevenindo doenças e problemas. Voltando ao cérebro, se o programa de ação que a mente criou, inclui o uso da mente criativa como uma necessidade para resolver problemas ou para descobrir coisas, tá? Para entender coisas, mas também para descobrir uma forma de curiosidade, a área cerebral acessada em toda a sua potencialidade serão os dois hemisférios cerebrais, as duas partes aqui do nosso cérebro. No âmbito da mente afetiva, a região cerebral relacionada é o sistema límbico, principalmente o hipotálamo. Se o programa de ação mental contiver uma informação onde ele diz que é necessário diminuir, frear e esfriar impulsos explosivos, as regiões acessadas a região acessada junto com o hipotálamo será o córtex frontal. Se o programa de ação solicitou uma resposta para algum conflito, aí junto com o hipotálamo será acessado o córtex cingulado anterior. E se a resposta for em relação a medos e situações negativas, então a região acessada com o hipotálamo serão as amígdalas cerebrais. Se a gente for falar
Bem de pertinho, a gente pode falar dos neurônios. Os neurônios são as células neurais, tá? Que formam todo o sistema nervoso central. O neurônio ele tem um corpo e um prolongamento, que fazem as sinapses. Isso forma uma rede em todo o nosso organismo, tá? Que transporta informações de um lado para o outro o tempo todo. Ele faz isso integrando todos os sistemas a formar o sistema humano e também integrando o sistema humano a outros sistemas onde ele se insere. Bom, as coisas mais básicas e mais simples que eu queria falar sobre mente junto com o cérebro é isso aí. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.